Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão a gente vai calcular integrais indefinidas, entendendo a relação de integrais definidas com áreas. A gente não vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, não vamos utilizar primitivas aqui. No item A, vamos atrás de calcular a integral definida de 0 até 2 da função 4x. Para isso, vamos entender que a função 4x é representada por uma reta que passa pela origem. E daí essa integral, o que a gente quer com ela? A área abaixo dessa reta, quando x vai de 0 até 2. O 0 está aqui, o 2 está aqui, significa que a gente está atrás dessa área em azul. Essa é a área de um triângulo, o tamanho da base é bem fácil de descobrir, vai dar 2. Quanto que é a altura? O valor da altura vai ser a altura desse ponto daqui. Para encontrar esse ponto, vamos substituir o x por 2 aqui no gráfico da função, vai ficar 4 vezes 2, 8. Então 8 é a coordenada desse ponto que está aqui mais alto, então é a altura do triângulo. Então quanto que dá essa integral definida? A área desse triângulo, que vai ser base 2 vezes altura, que é 8, dividido por 2. Então, a resposta disso aqui vai ser 8. Agora, no item B, temos ainda a integral do 4x, mas está definida entre 1 e 2. Então, olhando aqui para a figura, a gente não estaria mais considerando essa área daqui. Então, vamos atrás de calcular a área desse trapézio. É um trapézio que está tombado, né? A gente poderia entender isso aqui como se fosse a base maior, essa aqui como se fosse a base menor, isso aqui como se fosse a altura. A base maior a gente já tem tamanho de 8. Como que faz para a gente descobrir a base menor? A gente substitui aqui na função 4x o x por 1. E a gente vai encontrar que a altura desse ponto daqui é igual a 4, que vai ser a medida dessa base menor do trapézio. Quanto que vai ser a altura desse trapézio? Vai ser 1, que é a diferença do 1 até o 2. Então, com isso, já conseguimos calcular a área que representa essa integral definida. Vai ser base maior 8 mais base menor 4 vezes a altura, que é 1, dividido por 2. 8 mais 4 é 12, dividido por 2 vai dar 6. Uma outra forma de calcular essa área aqui, ao invés de utilizar o trapézio, a gente poderia pegar o triângulo, que a gente já tinha calculado a área, e subtrair a área desse triângulozinho pequeno. A área desse triângulozinho pequeno vai ser base 1 vezes a altura, que é 4, dividido por 2, então a área disso aqui vai ser 2. Então, a gente pegaria o resultado anterior, subtrairia 2 e obteria o mesmo resultado 6. Agora, no item C, temos a integral de menos 1 até 2, da mesma função 4x. O menos 1 está aqui, então temos que olhar também essa área daqui. Só que vamos lembrar que integral definida está relacionado com a área, não é simplesmente pegar todas as áreas e somar. A gente pega áreas acima do eixo x e subtrai as áreas que estão abaixo do eixo x. Então, para calcular essa integral definida, a gente pode calcular essa área, que a gente já calculou, deu igual a 8, e subtrair essa área pequena. Então, já vou colocar aqui o 8, que a gente já calculou no item A, a área desse triângulo em azul, subtraindo agora o triângulo em vermelho. A base dele a gente pode considerar que está aqui, tem tamanho 1, porque vai do menos 1 até 0. E qual que é a altura dele? Quando x é igual a menos 1, o ponto nessa reta aqui vai ficar menos 4. Então, vamos colocar aqui o menos 4, o que significa que essa altura vai do menos 4 até o 0, ou seja, tem tamanho 4. Então, voltando aqui para a integral definida, a gente tem o 8, que é essa área, daí vamos subtrair a área do triângulozinho em vermelho, que é base 1 vezes altura 4, dividido por 2. Então, vai ficar 8 menos 2, o resultado disso dá 6. Note que o resultado obtido foi exatamente o resultado obtido no item anterior. E isso faz bastante sentido. No item anterior, a gente calculou essa área desse trapézio. Agora, a gente considerou a área do triângulo inteiro, tirando essa daqui. Mas essa área que a gente está tirando é exatamente igual a essa areazinha daqui. Então, no final das contas, realmente sobra o trapézio que a gente calculou no item B. Agora, vamos para o item D. Ainda integral de menos 1 até 2. Agora é da função módulo de 4x. Aqui a gente tem o gráfico da função 4x. Para colocar a função módulo de 4x, a função módulo nunca fica negativa. Ela transforma o negativo em positivo. Então, vamos representar aqui como que ficaria o y igual a módulo de 4x. Então, jogaria, por exemplo, esse ponto aqui que está menos 4 para o ponto em que o y é igual a 4. O gráfico ia ficar mais ou menos assim. E daí a gente estaria interessado da área abaixo do gráfico entre o x igual a menos 1 até o x igual a 2. O x igual a menos 1 está aqui.
Então a gente abaixaria aqui, ó, bateria no 4, porque quando x igual a menos 1 a gente substitui e dá módulo de menos 4, que dá 4. E daí a gente quer essa área mais essa área. Ao ter colocado ao redor do módulo, a gente realmente só vai ter áreas positivas, só somando áreas, porque vai estar tudo acima do eixo x. Então a gente até poderia calcular novamente a área desse triângulozão e a área desse triângulozinho aqui, mas são coisas que a gente já fez. A área desse triângulozinho nada mais é do que a área desse que estava para baixo. A gente pegou essa parte de baixo e rebateu para cima. A área vai ser exatamente a mesma. A diferença com relação à integral anterior é que a gente subtraiu essa área porque estava abaixo do eixo x. E agora o que a gente vai fazer vai ser somar essa área, porque ao ter colocado o módulo, essa área na verdade é exatamente essa área aqui de cima, e agora ficou acima do eixo x. Então vamos completar aqui, o resultado dessa integral definida vai ser a área do triângulozão azul, esse daqui, que é 8, a gente já calculou no item A, mais a área desse triângulozinho daqui, que a gente calculou aqui no item C para esse triângulo que estava embaixo, vai dar igual a 2. Então vamos somar, o resultado final vai dar 10. Então é um jeito até interessante que, caso você queira representar realmente somas de áreas, mesmo considerando áreas que estão abaixo do eixo x, o que você pode fazer é colocar a função aqui em módulo. Porque daí esse módulo vai jogar todas as áreas realmente para cima do eixo x. E daí a integral vai estar contabilizando somente valores positivos de áreas mesmo. Agora vamos para o item E, integral de menos 4 até 4 da constante 2. A gente poderia representar a função constante aqui, tem o y igual a 2. A gente quer a área abaixo dessa função quando x vai de menos 4 até 4. Isso aqui então vai ser a área de um retângulo, vamos pintar ele aqui. A base desse retângulo tem tamanho 8, vai de menos 4 até 4. A altura vai ter tamanho 2. Então essa integral definida vai ser base vezes altura, o resultado vai dar 16. Agora vamos para o item F, um pouquinho mais complicado. Integral de menos 4 até 4 da raiz de 16 menos x quadrado. Vamos entender o que seria o gráfico da raiz do 16 menos x quadrado. Eu até já coloquei aqui, mas vamos explicar o porquê disso. Vai acabar realmente sendo aqui uma semicircunferência centrada na origem e de raio 4. Mas por que isso? Para entender, vamos pegar esse valor de y e elevar ao quadrado. A gente vai ter y² igual a 16 menos x². A gente poderia passar o menos x² para o lado direito. Seria x² mais y² igual a 16. O 16 é 4 elevado ao quadrado. E daí x² mais y² igual a 4 ao quadrado é a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio igual a 4. Só para ficar bem claro, vou colocar aqui a forma mais geral da circunferência. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa aqui é a equação de uma circunferência centrada no x0 e y0 e de raio r. Aqui, como não tem um x menos alguma coisa, na verdade está implícito um x menos zero. Aqui é a mesma coisa, é um y menos zero que está elevado ao quadrado. Então, o centro da circunferência é o 0, 0, ou seja, a origem aqui. E daí tem que estar dando igual ao raio ao quadrado. Então, esse 16 é o 4 ao quadrado, o raio tem que ser igual a 4. Daí, por que só a parte aqui positiva? Ao isolar o y, a gente está pegando somente o mais raiz disso daqui. Para pegar a parte de baixo, a gente teria que pegar o menos raiz de 16 menos x². Ok, entendendo isso, que a gente está falando aqui desse gráfico, é uma semicircunferência. A gente vai fazer o x de menos 4 até 4, então vai daqui até aqui. Então, no final das contas, estamos calculando essa área. A gente sabe calcular a área de círculo. A área de um círculo de raio r vai ser πr², mas aqui no caso a gente não tem um círculo completo, a gente tem um semicírculo. Então, a área vai ser πr² dividido por 2. E o raio vai ser igual a 4. Então, o valor dessa integral aqui é a área do semicírculo que a gente tem interesse. Π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 vai dar 8. Então, o resultado vai ser 8π. Agora, vamos para o item G. Temos a integral ainda de menos 4 até 4. Essa função está aqui, mas a gente está somando 2. Ou seja, a gente está pegando cada ponto desse gráfico e aumentando a altura dele em 2 unidades. Outra forma de fazer isso é pegar esse gráfico dessa semicircunferência e empilhar aqui nessa reta que já tem altura 2. Então ficaria mais ou menos assim. Então aqui a gente teria o gráfico do y igual a raiz de 16 menos x² mais 2.
E daí o que a gente tem interesse é pegar toda a área abaixo desse gráfico, quando x vai de menos 4 até 4. Como que faz para pegar toda essa área? A gente pega a área do semicírculo, que já encontramos, da 8π, e somamos com a área do retângulo que está embaixo, que já encontramos da 16. E essa realmente vai ser a resposta dessa integral. Então vamos colocar aqui 8π mais 16. Se quiser dá para colocar 8 em evidência, mas não precisa. Vai ficar 8 vezes π mais 2. E aqui no item H, e se a gente quisesse somente calcular a área entre o menos 4 e o zero? A gente desconsideraria tudo isso, pegaria a área somente do menos 4 até o zero, que seria metade da área que a gente calculou no item G. Ou seja, metade do semicírculo, que seria 4π, metade do retângulo, que seria 8. Então a resposta seria 4π mais 8. Poderíamos colocar em evidência, ficaria 4 vezes π mais 2. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.